Olá, boa noite, paz seja convosco, tá tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui para dar início à nossa live através do Instagram, pr.Eduardo Chagas Oficial, através do Facebook Eduardo Chagas, através do YouTube Eduardo Chagas Oficial, e está aqui comigo meu amigo, meu eterno superintendente, porque ficamos 14 anos trabalhando na 12ª região, é referência para a minha vida, é meu mentor, meu amigo e, sobretudo, uma pessoa que eu tenho grande estima e consideração. Ele só tem um defeito, ele é flamenguista, mas diante de tantas qualidades que ele tem, esse defeito acaba sendo secundário, né? Até porque é um defeito, embora muito grande, é um defeito que a gente releva. Eu queria dizer que meu coração está muito alegre de receber o senhor aqui comigo e queria que o senhor deixasse suas considerações iniciais e desse suas redes sociais e falasse um pouquinho para o nosso povo. Então, boa noite a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Boa noite, pastor Eduardo Chagas, grande amigo. Nós somos muito amigos em algumas coisas, concordamos com quase que 99% dos nossos pontos de vista, mas eu torço para o maior e melhor time do Brasil, né, que é o Flamengo. E aqui em Minas, viu, é a América que está jogando agora contra o Ferroviário, só para você ter, muito bem, para você entender o nível de torcedor que eu sou. Mas é um prazer muito grande estar aqui nesta noite. Nós vamos tratar de assuntos que eu acredito que vai ajudar você a compreender melhor a vida. Eu espero poder contribuir com essa compreensão e deixa eu dizer que a alegria de estar aqui, pastor Eduardo, é muito grande, porque o pastor Eduardo Chagas é um companheiro de longas datas. Foi pastor na região durante 14 anos e sempre um grande amigo, um servo de Deus excelente. E a gente fica feliz de estar aqui, pastor, pelo respeito, pela consideração que temos com a sua pessoa. Muito bem. Gente, enquanto nós vamos aqui desenrolando os assuntos, conversando um pouquinho, queria que você compartilhe com seus amigos aí essa live, clica aí nesse aviãozinho aí, manda para o máximo de pessoas que você puder. Pode criar também uma sala, cria uma sala de vídeo aí e com certeza serão momentos de muita bênção e de muita vitória. Eu quero, antes de qualquer coisa, antes das perguntas que mandaram para nós, algumas pessoas enviaram, eu queria falar um pouco da gratidão, porque, para quem não sabe e está nos acompanhando do Brasil inteiro, o pastor Altair foi quem me abriu as portas para fazer campanha em Belo Horizonte, né? No ano 2000, eu vim para fazer a primeira campanha em Belo Horizonte, a primeira campanha no estado de Minas Gerais, na igreja então IEQ Santa Efigênia, hoje IEQ Boulevard, né? E eu fiz aquela campanha Pacto de Sangue, foi assim um mover de Deus muito grande, e o pastor Altair que me abriu as portas e acabou me indicando para outros lugares em Belo Horizonte. 3 anos depois também me abriu as portas para ser pastor no Instituto Agronômico, na zona leste aqui da capital, e então eu sou muito feliz e muito grato por isso. Mas, pois bem, reverendo, tem aqui algumas perguntas, o senhor acha que a gente deve ir para as perguntas já? À disposição. Muito bem. Algumas pessoas enviaram algumas perguntas e eu queria repassar ao senhor essas perguntas. A primeira pergunta que enviaram aqui, quer dizer, enviaram mais perguntas, eu separei 5, porque algumas perguntas que mandaram já tinham respostas, algumas perguntas que mandaram são impublicáveis, né? Tem gente que aparece, você faz uma enquete e as aproveita para poder, né? E tem outras que, enfim, são muito complexas. As que foram selecionadas aqui,
E tudo aqui é de bate-pronto, gente. Não tem nada ensaiado. A gente vai falar o que vai sair do coração, tá? Não tem nada ensaiado. É coisa assim, muito espontânea. E a primeira pergunta é: qual a melhor forma de ganhar a família para Jesus? Porque algumas vezes eu vi o senhor falando de como foi o seu chamado, né? E de como foi a sua conversão, né? O senhor, que não é mineiro, né, de nascimento, o senhor é capixaba, né? E como o seu estado não tem nenhum time assim de expressão, o senhor, enfim, acabou torcendo para time de outros estados. Ô, gente, a live é Friends Forever, né? Friends Forever é amigos para sempre. Então, Friends Forever, amigos para sempre, é mensagem de amigo e estamos juntos, né? Mas então, reverendo, conta um pouquinho de como foi a sua conversão, como é que foi a sua história e o que fazer para ganhar a família para Jesus. Bom, eu sou nascido em Minas. É interessante a minha história, porque a minha família é ali da divisa do estado de Minas Gerais com o Espírito Santo. Então, de verdade, eu nasci em Lajinha, que é Minas Gerais, mas fui registrado em Ibatiba, que é Espírito Santo. É porque Ibatiba e Lajinha fazem a divisa do estado de Minas Gerais com o Espírito Santo. Naquela época, que depois teve uma mudança na geografia, meu tio, ele tinha uma casa que parte da casa era Minas e parte da casa era o Espírito Santo, né? Interessante. E aí eu nasci em Lajinha, mas fui registrado em Ibatiba. Respondendo também a influência do futebol. Tá bom. A influência do futebol ali naquela região é o futebol do Rio de Janeiro. Por isso eu escolhi o melhor time do Brasil, o maior time do Brasil, com o maior número de campeonatos, e uma decisão acertada desde do meu nascimento, né? Meu pai já era flamenguista e continuou sendo. Mas, pastor, minha família era espírita. Meu pai, inclusive, era dono de centro. Era mesa branca, mas era centro de umbanda. E quando eu nasci, ao invés de ser batizado na igreja católica, como era a tradição naquela época, eu fui batizado no centro espírita. E a minha família professava e tinha a prática religiosa deles no espiritismo. Quando nós mudamos, aí o meu crescimento foi ali em Manhumirim, que é já Minas Gerais, e aí nós moramos ali cerca de 13 anos. Em 1974, nós mudamos para Belo Horizonte. Com a vinda nossa para Belo Horizonte, meus pais continuavam professando a fé ou a religião espírita, mas a prática eles haviam abandonado. Minha mãe, naquela época, o pastor Chagas, ela passou a ter um problema muito sério, que era uma enfermidade no estômago, que era uma gastrite, que depois virou uma úlcera, e ela sentia dores muito fortes na região do estômago. E essa dor da minha mãe, ela vinha em forma de uma cólica. E eu me lembro assim de algumas coisas, né, que eu sempre conto para as pessoas, que eu lembro da minha mãe agachada nos cantos da casa, sentindo muita dor. Minha mãe também, tudo que as pessoas falavam para ela para tomar de remédio, ela tomava tentando aliviar a dor. E o quarto da minha mãe era muito escuro, porque parece que a escuridão aliviava a dor. E eu me lembro muito desse período dela sentindo muita dor, né, buscando solução nos remédios. Aí nós morávamos no Glória, e olha como é importante o vizinho. O vizinho é o parente mais próximo. É, né? Verdade. Nós tínhamos uma vizinha chamada Dona Tânia. A Dona Tânia, ela começou a frequentar uma igreja que na época era conhecida como a Igreja do Missionário, e ela então convidou a minha mãe para ir com ela na Igreja do Missionário. Os que conhecem a história da Igreja Quadrangular aqui de Belo Horizonte sabem que quando a igreja chegou aqui, ela chegou como Igreja do Missionário Mário de Oliveira, porque o pastor Mário
fazia o programa Cadeia da Prece, e aí ficou muito conhecido. E a minha mãe começou a frequentar com a dona Tânia os cultos nas quartas-feiras, foi lá formar uma corrente. Corrente é um trabalho evangelístico que nós realizamos nas quartas-feiras. Naquela época já era a corrente das Já sete era a orações? corrente das 7 orações. Muito bem. E aí e a gente começou a observar, eu era adolescente, né? Eu comecei a observar mudanças já no comportamento da minha mãe. Porque ela passou, a gente já não via mais ela nos cantos da casa, sentindo aquela dor forte. Eu também observei que os remédios que ficavam numa mesinha do lado da cama dela, no quarto, aqueles remédios foram desaparecendo e desapareceu. Que a gente entrava, era muito escuro, eu descobri que tinha até o sol entrava ali, tinha janela, porque ela vedava com pano, com cortina, para ficar escuro. Resultado, minha mãe foi curada. Minha mãe foi curada, e a cura da minha mãe foi a porta que Jesus teve para entrar na minha casa, como na casa de muitas pessoas, através da cura divina. Por isso, eu creio muito na pregação, na doutrina e na oração da cura divina. Foi a partir daí que o Evangelho entrou na minha casa, e nós começamos então, aí eu tenho a minha história pessoal de conversão, mas foi essa oportunidade que o Evangelho entrou na minha casa. E eu louvo a Deus pela vida da dona Tânia, como muitos vizinhos, a importância do vizinho conversar com o outro e ajudar na hora que a pessoa está com dificuldade, né? Então, talvez você mora num prédio, num apartamento, numa casa, aí no bairro, dá uma olhadinha de como que está o seu vizinho, porque de repente ele precisa só de uma palavra. Foi um convite para minha mãe ir para a igreja, ir lá receber a oração, foi que abriu a porta, e através daquele convite o Evangelho entra na minha casa, e nós conhecemos Jesus através disso. Então, olha, a importância, né, desse convite, das pessoas se preocuparem com os outros. O Evangelho nos desafia a preocuparmos com a vida dos outros, no sentido de ajudar. Sendo assim, então, a pessoa primeiro ela é ganha para nós, né? E depois para o Evangelho. É interessante isso, pastor, porque você faz amizade com a pessoa, né? Não, a relação de vizinhança, essa é a relação quase que de parente. É verdade. Hoje parece que isso não está tão frequente, mas que eu acho que ainda acontece. Eu me lembro muito da dona Tânia. Ô, dona Nisa, o nome da minha mãe é Elísia, mas ela chamava de dona. Ô, dona Nisa, me empresta aí um copo de, vamos supor, um pouco de óleo, né? Ou me empresta aí uma xícara de açúcar. Uma xícara de açúcar. E a minha mãe da mesma forma, né? E aquela amizade, ela traz confiança. Realmente a gente ganha primeiro para a gente, aquela coisa. E na primeira oportunidade que a dona Tânia teve, ela convidou minha mãe para ir à igreja. E aí, com isso, Deus teve a misericórdia de nós e nos fez conhecer o seu imenso e grande amor. Maravilha. Bom, então, sendo assim, gente, a resposta é que a melhor maneira de ganhar a família para Jesus é através do testemunho. Porque foi o testemunho da sua mãe que propiciou toda a família caminhar com Jesus. Aí, pastor, olha como que Deus faz. Aí a minha mãe se converteu, e aí a gente começou a ver a mudança na vida dela, porque o fruto da conversão é mudança de vida. E aí eu comecei a ter, nesse período, eu estava passando por problemas. Eu tenho uma família grande, eu sou o 13º filho da família. Meu pai, antes de casar com a minha mãe, tinha 6 filhos. Minha mãe, antes de casar com meu pai, tinha 3 filhos. Eles se casaram, tiveram mais 4 filhos. Então, eu sou o caçula desses filhos. E com isso, eu sempre vivi num local de muitas pessoas. Mas, de repente, comecei a me sentir sozinho.
E a minha solidão não era a ausência de pessoas. A minha solidão se dava por um vazio na alma. Que eu entendo que é esse vazio que leva muitas pessoas para as drogas, Ao suicídio, que hoje não pode nem se dar estatística de suicídio, mas o número de pessoas que estão suicidando, para depressão, para uma vida de envolvimento com más companhias. A pessoa tenta preencher esse vazio. E eu me lembro que esse período eu estava sofrendo desse sentimento que eu atribuo também à depressão naquela época. Mas havia um questionamento dentro de mim que eu falo para as pessoas, eu não sabia explicar. Por que eu estou triste? Puxa vida, eu tinha uma família, meus pais eram pais ajustados, era uma família dentro da normalidade. Nós não éramos muito pobres, mas também não éramos ricos. A gente comia 3 vezes ao dia ou 4 vezes, a gente morava em casa própria, a gente estudava em colégio público, mas naquela época não recebia o material do governo, mas meus pais compravam material, enfim, não era uma necessidade de carência financeira, né? Não éramos ricos, mas não éramos muito pobres. Meus irmãos, que eu era o menor, então assim, eu era o xodó da casa, e eu até falo para as pessoas que eu sempre eu arrumava muita briga, mas os meus irmãos é que pagavam a briga, né? Eu arrumava a briga, mas os irmãos mais velhos é que ia lá e descontava para mim. Se alguém me batesse, tinha problema. Então assim, aquela criança mimada pelos próprios irmãos. E eu estava nesse período, que aí nós já estamos em 1977, nesse período eu estava treinando no Atlético, que era um sonho da família ter um profissional de futebol. Meu pai era muito apaixonado com futebol, escolheu bem o Flamengo por isso. E aqui, diga-se de passagem, é bom de bola, viu? Não sei agora, mas é bom de bola. Não tanto quanto eu, mas... É verdade. Mas bonzinho. Mas o que acontece? Eu estava treinando no juvenil do Atlético. E eu falo para as pessoas, eu brinco que eu tinha 2 coisas que me favoreciam muito a ser um profissional de futebol. A primeira era que as pessoas achavam que eu jogava futebol bem, né? E se eu falar que eu jogava futebol bem, fica meio comprometido, porque a gente não pode ficar se achando. E a segunda é que eu tinha QI. QI é quem indicou. Enquanto a turma tinha que passar por aquelas peneiradas que todo mundo que já tentou o profissional sabe, eu já fui apresentado direto lá pro técnico, enfim, houve um caminho facilitado para que eu pudesse apresentar meu futebol. Mas isso não satisfazia o vazio que estava dentro de mim, porque o vazio que as pessoas ficam com ela, pastor, ela não é preenchida com dinheiro, ela não é preenchida com amizade, porque é o vazio da alma. Então, na verdade, não era a falta de algo, era a falta de alguém. De alguém. E aí, minha mãe percebeu que eu estava mudando o comportamento. E o meu comportamento, inclusive, estava interferindo no colégio. Eu estava tendo problema. Eu nunca fui um aluno excelente, mas também não era um aluno péssimo. Naquele ano eu estava indo muito mal. Foi quando ela me chamou e falou, o que está acontecendo? Eu falei, não sei e tal. Ela falou, olha, vamos na igreja comigo, forma uma corrente. Jesus vai te abençoar. E aquele convite, tão simples, né? Minha mãe era mulher semi-analfabeta. Aquele convite, como eu via minha mãe ter a vida dela mudada, pela cura, e o comportamento mudar, porque minha mãe era mulher, antes do evangelho, muito torrona, brigava, né? Brigava com as pessoas. Agora não, ela se tornou aquela mulher dócil, né? Amável. E aí isso
me convenceu de também ir à igreja. E aí, pastor, eu fui em outubro, né, já estava chegando o final do ano, as notas com problema, nota no colégio. E aí eu fui em outubro na igreja, numa quarta-feira, e foi a primeira vez que eu ouvi o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira vez que eu estive lá foi naquela noite de quarta-feira, eu tive um encontro, ouvi o Evangelho, e o Evangelho entrou na minha vida, e Jesus entrou, e aquele vazio, maravilha, aquele buraco que tinha dentro de mim, foi preenchido com a presença de Jesus. Então, esse alguém que fazia falta, né, entrou e mudou completamente. Olha que maravilha, muito bem. Maravilha, tá vendo, gente? A importância de alguém testemunhar, porque eu costumo dizer, pastor, que o testemunho, ele é a pregação sem palavras, né? Porque palavras convencem, exemplos arrastam. E muito bem, maravilha. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas para não sair do contexto, eu vou inverter a ordem delas aqui. E vocês estão sendo abençoados aí, gente? Então compartilhe aí, mande para os seus amigos e com certeza alguém vai ser alcançado por essas palavras e ser abençoado em nome de Jesus. Eu vou mudar aqui a ordem das perguntas e eu quero, a que seria a quinta pergunta, vai ser a segunda, para depois a gente desenvolver um outro contexto. Como o senhor acha que será a vida depois da pandemia? Pastor. E, sobretudo, a vida da igreja, né? Porque é o contexto que nós estamos falando. Olha, está tudo muito novo para nós e a gente nunca pensou em viver o que nós estamos vivendo hoje. Eu confesso para vocês que nos meus quase 59 anos de idade, eu não pensava que a gente poderia estar vivendo o que estamos vivendo hoje. E está tudo muito novo para nós. E esse novo, o normal, né? Esse novo normal, a gente fica numa expectativa de como vai ser. Mas eu acredito, pastor, que nós temos um desafio de continuar sendo igreja, de continuarmos na caminhada com Cristo, porque a forma pode ser mudada, mas o conteúdo é o mesmo, é a caminhada com Cristo. Eu acredito que nós vamos ter comportamentos de relacionamento diferentes, mas uma das grandes qualidades que diferenciava os nossos irmãos primitivos era a comunhão. E a gente, nesse tempo de pandemia, nesse tempo que a gente está vivendo, se tem algo que me faz muita falta é a comunhão, é isso aqui, contato, né? É o contato. A gente está impedido de abraçar, de beijar, de estar junto, porque nós somos muito calorosos nos nossos relacionamentos, né? A gente gosta de estar junto com as pessoas, rindo, brincando. O brasileiro, por natureza, é isso. O povo de Deus é um povo festeiro, é um povo alegre, é um povo... E nós não podemos perder essa essência. Eu acho que nós vamos viver, talvez temos que nos limitar a algum tipo de comportamento, mas nós não podemos perder e deixar esfriar o nosso relacionamento. Ainda que a gente não possa tocar tanto um no outro, mas a manifestação de amor, de carinho, de respeito para com o nosso próximo, nós temos que manter isso muito vivo dentro de nós. A pergunta que nós vamos fazer agora é engraçado que é de um relojoeiro lá do meu bairro, o Damião. Quero mandar um abraço para o Damião. E ele é de uma determinada igreja que está fechada por conta da pandemia. Aí eu tive lá hoje, deixando um relógio para trocar bateria. Ele falou assim: só está com pressa? Vamos trocar uma ideia? Eu falei: não, estou com pressa, que eu tenho que fazer uma live hoje com o meu amigo pastor Altair Gomes. Aí ele pediu para trazer essa pergunta, né?
a igreja, ela tem que fechar ou não na pandemia? Eu sei, eu dei a minha resposta para ele, mas ele queria ouvir da boca do senhor. Ô Chagas, olha bem, nós estamos vivendo, às vezes, essa dúvida, porque algumas pessoas não entenderam a essência da igreja. O próprio presidente da República já decretou que a igreja é um serviço essencial. A Frente Cristã da Câmara Municipal já entrou com um projeto assinado por mim, por outros colegas, para que a gente aprove também a igreja como serviço essencial na cidade, como o supermercado, a farmácia, a padaria, Posto de gasolina, né, posto de gasolina. A saúde, a saúde emocional e a saúde espiritual, ela é tão importante quanto a saúde física. Então, respondendo ao, como é que é o nome dele? Damião. O Damião, o relojoeiro, quer dizer para você, Damião, que a igreja tem que estar aberta, a igreja tem que cumprir seu papel, a igreja precisa dar sua contribuição nesse momento de pandemia e ser esse porto, esse local onde as pessoas estão desesperadas, algumas pessoas estão entrando em pânico, desespero, e elas encontrarem uma porta aberta, onde elas possam chegar e encontrar pessoas, onde ela vai poder encostar a sua cabeça e chorar, e receber uma oração, uma palavra de fé, uma palavra de Deus. E uma palavra só, pastor, uma palavra de Jesus muda a vida da pessoa. Com certeza muitas pessoas já entraram pelas portas dessa igreja desesperadas, mas ela ouviu uma palavra de Jesus, e o que às vezes as pessoas ou não entendem ou ignoram é o poder dessa palavra. E a igreja precisa estar aberta todos os dias, a igreja precisa estar aberta a todo tempo para poder acolher as famílias, para poder acolher as pessoas desesperadas. Então a minha resposta é: a igreja tem que estar aberta todo o tempo, a toda hora, para que nós possamos ser esse remédio, a cura para essas pessoas desesperadas. E assim como elas têm fome de comida, como têm fome de uma série de coisas, a igreja é que vai saciar através da pregação do Evangelho a fome dessas pessoas. Maravilha, maravilha. Na verdade, a quarta pergunta, que seria uma pergunta, é um pedido de conselho, né? Um pedido de conselho, não, um conselho e um pedido ao Senhor. A pessoa que me mandou a pergunta disse o seguinte: como a gente deve fazer para desenvolver o nosso chamado? E pede para o pastor Altair contar como foi a experiência dele do início do ministério até o momento de hoje. Aí eu queria que o senhor contasse um pouco da história e como a pessoa faz para desenvolver o chamado. Olha, eu acho essa pergunta tão importante, porque todos nós somos chamados para darmos frutos. Não fosse vós que me escolhesse, mas foi eu que escolhi, e vos nomeei para que vós deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Na verdade, pastor, todos nós somos chamados e temos talentos para colocarmos à disposição e servir na igreja, servir a sociedade, servir o reino de Deus. Eu fui chamado para o ministério novo, como o senhor também foi chamado bem jovem, né? No dia que eu entrei na igreja, naquela quarta-feira de outubro, eu tive a convicção que Deus havia me chamado para ser um pregador do Evangelho. Eu saí dali sabendo, aquilo que eu vi o pastor fazendo é o que Deus me chamou para fazer. Com isso eu me envolvi na igreja local, porque a igreja local é onde você vai criar as bases para você desenvolver os seus talentos. Aí eu me envolvi com a mocidade, eu me envolvi com um conjunto de música da igreja, um coralzinho que a gente tinha. Eu me envolvi na escola bíblica dominical. Isso para aprender, no Glória? No Glória, onde eu me converti. Eu fui me envolvendo com a igreja,
e a vontade de servir a Deus era tão grande que eu queria estar na igreja todo dia, né? Aquela vontade aquela sede que a gente tem de conhecer a Deus. Então eu tinha convicção que Deus me chamou. Agora, como desenvolver isso? Aí eu fui, como eu sabia que Deus havia me chamado, eu fui fazer o que na época a gente chamava de IBQ, que era o Instituto Bíblico Quadrangular, que foi para aprender a parte teórica da Bíblia, porque a prática é o dia a dia, mas você tem que aprender a parte teórica, que é a teologia. Com isso, aliado a essa vontade de fazer, de se envolver, de estar no grupo de visita da igreja, de sair para os hospitais, enfim, você começa a desenvolver seus talentos, né? Foi a forma com que eu comecei a desenvolver meus talentos. E logo, algum tempo depois, eu fui convidado também para poder assumir ministério, não sendo nem passado ainda a ser auxiliar do pastor local. Eu saí do banco da igreja praticamente para ser pastor numa igreja local. Agora, o que eu acho fundamental? Eu acho fundamental que você aprenda e que você esteja muito perto do seu pastor, do seu líder. Por quê? Porque você vai esmerar nele, você vai espelhar nele, e você vai desenvolver o seu ministério olhando para os homens de Deus. O que a Bíblia fala? Que nós devemos imitá-los, né? Não tem vergonha nenhuma do membro aqui da igreja, do Quadrangular Providência, dele daqui a pouco está puxando o X na sua preleção, na sua palavra, porque ele ouve o Senhor fazer isso. Eles o fazem, mas o fazem zombando. Não, mas não. Eu me lembro que, olha, é tão interessante, o pastor, que eu me lembro do meu pastor, o pastor que me influenciou ministerialmente. Eu aceitei Jesus com o pastor Aristóteles Arantes Teixeira, olha o nome do pastor. Mas quem me inspirou ministerialmente foi o pastor Mário Lúcio, que inclusive hoje é pastor numa das nossas igrejas lá em Esmeraldas. O Mário Lúcio, ele pregava na época e ele usava óculos. Continua usando óculos até hoje. E ele ia pregando, o óculos dele ia caindo, parece que o óculos dele estava meio bambo. E de vez em quando ele fazia assim, ó, no óculos, para acertar o óculos. Mas isso era muitas vezes da pregação, o dedo para consertar o óculos. Eu comecei a pregar e eu não usava óculos, né? E de repente a minha esposa falou para mim assim: Altair, por que toda hora você faz assim? Por que toda hora você faz assim? Eu falei: eu não faço assim não. Ela falou: você faz igual a Mário Lúcio, toda hora você faz assim. E aí eu me lembrei, né, obviamente, que até o gesto que ele fazia, eu fazia também. Então, como nós nos inspiramos no nosso pai na fé, nosso pastor. Alguém outro dia falou assim: pastor, você ora igual o pastor Mário de Oliveira, porque o pastor Mário de Oliveira é o meu pastor. Referencial, né? É o referencial. Então, a importância de você estar próximo do seu pastor. Claro que o chamado quem faz é Deus, mas você vai sendo lapidado. E quando você se dispõe a caminhar, a se submeter, né, a estar com o seu pastor, você passa a assimilar esses hábitos. Mas o chamado de Deus é um chamado às vezes muito pessoal também, né? Na medida que a gente vai assumindo o nosso chamado, você vai vivendo as suas próprias experiências. Então, talvez eu diria para essa pessoa que fez a pergunta: primeiro, realmente se lançar. E não tem coisa mais gratificante, pastor Chagas, o senhor sabe muito bem disso,
também teve a sua experiência do chamado de ministério muito cedo, né? Um adolescente, né? 17 para 18 Então, anos. e aí, pastor, o senhor se lançou, o senhor se jogou e até hoje o senhor tem vivido experiências profundas com Deus por causa desse lançar e essa dependência que o senhor passou a ter de Deus na sua vida. Porque o ministério é isso, é você depender mesmo de Deus. Bom, então, em suma, seria isso, né? Se lançar, caminhar com alguém, porque tem muitas pessoas que elas recebem o chamado e elas confundem, o chamado individualizado com o caminhar individual. O chamado, ele é pessoal, individual, mas você tem que estar debaixo de uma cobertura. Então, eu até não consigo conceber as pessoas que elas dizem que têm um chamado de Deus, mas elas querem andar sozinhas. Pastor, eu louvo a Deus pela vida da minha liderança, pelos pastores que estão sobre a minha vida. Por quê? E olha, aquilo que a gente tem que fazer mesmo, que é prestar conta, porque você tem que prestar conta para o seu pastor local, você tem que prestar conta para o seu superintendente, né, quem é pastor. Essas coisas para mim é bênção de Deus. Eu nunca vi isso como um problema. Sabe por quê? Porque eu não consigo andar sozinho. E não me deixe andar sozinho, por favor. Não me deixe andar sozinho, porque eu vou meter os pés pelas mãos. É bom quando você tem alguém que você tem que dar satisfação. Pastor, até hoje, quando o telefone toca e eu vejo Mário de Oliveira, dá aquele friozinho na espinhela, né? Porque é o meu pastor, é o meu Abraão, é o meu líder, e eu tenho respeito por ele, né? Eu tenho respeito, e eu sei, e normalmente você está ligando, nem é para fazer nenhuma cobrança, é o relacionamento da gente, mas o friozinho na espinha sempre dá. Mas eu louvo a Deus porque eu ando debaixo da autoridade. E quando a gente tem esse referencial, tem essa coisa de se espelhar, né, de querer caminhar nos passos daquela pessoa. Isso é muito importante. Sim. Maravilha, muito bem. Bom, gente, nós estamos já na segunda, já mais um pouquinho do segundo tempo dessa nossa live. Se alguém tiver aí o resultado do América, manda para mim. Se tiver o resultado do jogo do América, manda aí. Eu quero dizer que o Vasco da Gama é vice-líder do campeonato, mas com um jogo a menos. Isso é muito importante salientar. Muito bem, tem mais uma pergunta. Eu segui o líder, foi muito pouco tempo, né? Tem mais duas perguntas aqui. A primeira delas a primeira dessas últimas, né? Que é a segunda etapa, a igreja tem responsabilidade de combater a corrupção? Olha, pastor, a igreja tem responsabilidade de pregar o evangelho. Maravilha. E o evangelho é o poder de Deus e a transformação dos homens que nele crê. A corrupção, ela faz parte do homem decaído, do homem corrupto, do homem que perdeu a comunhão com Deus. Então, a resposta é muito simples, é claro que tem. Agora, o grande problema que quando entramos nessa seara às vezes algumas pessoas que se alvoram de deuses e de pessoas que estão acima do bem e do mal e querem fazer o julgamento dos outros. Eu acho que nós, na posição de igreja que temos, nós temos uma responsabilidade muito grande com a sociedade. Nós temos que ser aquilo que a Bíblia manda a gente ser: luz do mundo, sal da terra. Nós temos que ter. Jesus falou assim: olha, se a vossa justiça não exceder a justiça, né, dos fariseus, nós temos que ser exemplo. Então, é óbvio que nós temos que combater. O problema é quando a gente combate, começa a se achar melhor do que os outros, né? Por eu não fazer determinada coisa, eu aponto o dedo para aqueles que porventura fazem. Então, o equilíbrio da igreja, a igreja precisa ser o ponto de equilíbrio das pessoas. A igreja não pode ser aquela flecha que é atirada contra as pessoas todos os dias. Então, nós temos sim responsabilidade.
Olha, esse versículo foi usado muito e às vezes as pessoas até usam ele de forma até para brincar da gente, mas Jesus disse: se conhecereis a verdade vos libertará. De verdade, quando você conhece o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando você entrega a sua vida para Jesus, você então passa a ser uma nova criatura. A nova criatura com um comportamento diferente. Nós não somos desse mundo, nós estamos desse mundo, mas não somos desse mundo. E nós temos que tomar muito cuidado para nós não estarmos muito arraizados a esse mundo, né? Porque Jesus virá e vai arrebatar a igreja. Se você tiver muito alicerce, muita raiz no mundo, a dificuldade de te arrancar, porque será um arrebatamento, será uma tomada brusca, né? Violenta. Talvez você está tão enraizado no mundo que você não consiga sair dele, né? Então, a igreja tem a responsabilidade de pregar o Evangelho, de falar, de mudar vidas, pela pregação e pelo comportamento. Nós pregamos e quem convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo, obviamente. Muito bem, a nossa última pergunta agora, mas antes eu quero agradecer o pessoal que está ali nos bastidores, na coxia, e isso só foi possível, essa live, por conta deles, que é o pastor Carlos Júnior, a pastora Kelly, o pastor Markson, que deu uma passadinha aqui, o pastor Davi Gomes e o pastor Wellington Jacques, gente do coração, trigos da melhor qualidade, brothers também. Muito bem, a última pergunta aqui é: a igreja deve ou não se posicionar sobre as eleições? E se deve, como? Olha, pastor, essa é uma pergunta que durante muitos anos a igreja ficou à margem da vida política do país. Em 1982, aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, nós elegemos o deputado federal Mário de Oliveira, deputado estadual na época Antônio de Araújo, e o vereador. Interessante que o vereador mais votado da história de Belo Horizonte é o pastor Antônio Genaro, com 23.411 votos. Até hoje ele não foi batido esse recorde de votação. E o fato da igreja não ter participado da vida política do país, a gente sofreu muitas consequências disso, né? Então a pergunta é: a igreja deve participar ou não? Deve sim. Nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra, o mundo precisa de homens de Deus na política, né? O Antigo Testamento, o próprio Moisés, ele já orientava, o próprio Deus dizendo através de Moisés: quando vocês forem entrar na terra que vocês forem possuir, escolha dentre os irmãos, né? E vocês forem constituir rei, governador sobre vocês, escolha um dentre os irmãos. Então a igreja precisa participar da vida política. Eu falo isso com muita propriedade, até porque eu já estou na vida política há 16 anos, está completando agora 16 anos, 4 mandatos, que eu sou vereador aqui em Belo Horizonte. E eu vejo isso, pastor, como uma missão, como ministério, está entendendo? E isso não me mudou em absolutamente nada. Pelo contrário, fortaleceu a minha comunhão com Deus, a minha relação espiritual, e eu estou sendo útil a Deus, à igreja, ao povo de Deus. Então a igreja deve se envolver com a política? Devemos. A igreja precisa ter candidatos. Graças a Deus nós temos hoje na Câmara Municipal, e eu sou líder dessa bancada, da bancada cristã da Câmara, nós somos lá hoje 16 vereadores que professam a fé evangélica. Nós somos e temos 15 que são católicos e temos um espírita dentro da bancada cristã. Mas pela primeira vez nós somos maioria em Belo Horizonte, na bancada cristã.
E nós temos prestado um serviço de excelência para a cidade de Belo Horizonte. São vereadores muito comprometidos com os princípios da família, com os princípios de Deus, que é muito importante. Às vezes, as pessoas, como ouvem só falar mal da política, elas às vezes nem acompanham, mas a bancada, a frente cristã, é uma frente muito séria, de homens muito comprometidos, de várias denominações, e que tem prestado um serviço excelente ao reino de Deus e defendendo os princípios da família lá. Maravilha. E, inclusive, ensejo. Opa, deu uma falhada aí. Inclusive, eu quero aproveitar o ensejo e dizer que o senhor é pré-candidato, né, a vereador em Belo Horizonte, e tem o meu apoio e tem o meu voto. Hoje um amigo falou assim: pastor, eu não conheço o pastor Altair, mas eu conheço o senhor. Então eu estou votando nele porque eu conheço o senhor, e se é seu amigo, é meu amigo também. Porque às vezes as pessoas confundem. O voto, ele não deve ser feito por empatia, né? Embora a gente às vezes vote porque tem empatia com o candidato, mas isso não deve ser um fator predominante. Só a empatia ou a conveniência. A gente vota por convicção. Até porque a gente já teve alguns casos de voto pela empatia, porque aquele candidato é o mais bonito, porque aquele candidato é mais isso e aquilo, e tivemos problema. E qual é a convicção que eu tenho que o pastor Altair Gomes é o melhor nome para vereador em Belo Horizonte? Pelos valores que ele defende, pela convicção que eu tenho de que os valores que ele defende são os valores que eu prezo, são os valores que eu acredito, que são os valores morais, espirituais e familiares que a gente defende. Por isso, tenho o meu apoio, tenho o meu voto, e eu quero pedir a essa rede de amigos que eu tenho que também o faça. Eu não posso deixar de, primeiro, agradecer, mas dizer que eu ainda sou pré-candidato, né? Porque dentro da lei, lei eleitoral, não houve as convenções partidárias, e daí não há candidatura. Mas eu acredito, pastor, que nós precisamos ter um comportamento, e eu procuro ter esse comportamento. Na verdade, nossa relação, nosso contato, ele foi inclusive antes de ser candidato, alguma coisa assim, né? E é interessante até dizer para as pessoas que tem gente que daria um braço ou daria um olho. Eu não dou nem um dedo para ser eleito, porque tem pessoas que elas estão dispostas a qualquer coisa, e nós não podemos trocar o nosso chamado, a nossa convicção de fé, porque por cargo, seja ele qual for. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Chagas, pela sua espontaneidade, porque eu entendo que são pessoas como o senhor que têm o compromisso de orientar, de conduzir, de falar com as pessoas na comunidade, na igreja, né? Nós tivemos agora lá no STF a votação que eles queriam votar, eles queriam aprovar algumas, como é que eu diria, estabelecer algumas emendas? Não é emenda, na verdade eles queriam podar e fazer com que algumas atitudes que nós temos a nível de comunidade, a nível religioso, se tornasse abuso de religioso. Mas foram derrotados lá e não passou. Mas é importante que nós, como líderes, porque o senhor é um pai, o senhor é um guia para as pessoas vêm aqui para te pedir conselho a respeito de casamento, de filho, de finanças, da vida mais íntima, mais pessoal, e o senhor tem sempre uma palavra de Deus para eles, uma condução, não é? Porque o pastor, ele pega na mão das pessoas, ele conduz. E na questão política também, nós temos que dar orientação. Sim. Claro que nós vivemos num país democrático e as pessoas votam em quem eles quiserem, mas nós não podemos tirar o direito do líder religioso também dar essa condução. Então, eu louvo a Deus pela vida do senhor, como de muitos outros que
que são pessoas que têm essa consciência de que devem orientar seus membros a caminhar na questão política também. Maravilha. Ô, pastor Altair, muito obrigado. Sem palavras para mensurar a minha satisfação, a minha alegria de ter o senhor aqui conosco. Eu queria que o senhor orasse por nós, fechasse, né? Orando pelas pessoas que estão nos assistindo em casa, por aquelas inúmeras pessoas que agora estão vendo através, né, do Facebook ou do Instagram, orando, porque todos nós temos nossas necessidades e existem pessoas que estão nos assistindo agora com problemas inimagináveis que só Deus pode resolver. Então eu queria que o senhor estivesse orando por nós em nome de Jesus. Nós vamos orar e se aonde você está, você pode colocar a mão no seu coração, eu quero orar por você agora. Querido Deus e eterno Pai, eu estou te apresentando a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo que está agora conectado conosco através do Instagram, do Facebook. Ó Deus, através das redes sociais, que o Senhor possa tocar nessas pessoas, abrindo-lhes porta, dando a eles paz, tirando toda a angústia, toda a tristeza, dando a eles a oportunidade de te conhecer assim como eu te conheci, ó Deus, naquela quarta-feira, naquele outubro de 1977. E a minha vida foi transformada ali. Eu quero que o Senhor também alcance essas pessoas, quem sabe, vivendo a mesma situação que eu vivia naquela época, que é um vazio na alma. Pai, abençoa os pais que estão agora nos assistindo, as mães, os filhos. Ó Deus, entra agora dentro desse hospital, dessa casa de saúde, entra agora nesse UTI, nesse CTI, ó Deus, nessa enfermaria, vai curando os enfermos agora no poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Caia por terra agora toda força que prendem as pessoas, forças contrárias e malignas. Pai, abençoa os casais, abençoa o esposa, a esposa, os filhos, dê graça a cada um daqueles que estão nos assistindo nesse momento, que estão participando conosco. Que a boa mão do Senhor esteja sobre eles, portas sejam abertas na vida financeira, profissional, ó Deus, e que o Senhor possa abençoá-los de uma forma muito poderosa, no precioso nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, gente. Deus abençoe. Mais uma vez, pastor Altair, muito obrigado. O senhor que a gente sabe que tem uma agenda muito concorrida, uma agenda muito acirrada, mas se disponibilizou a estar aqui conosco, sem palavras para agradecer. Pastor Chagas, se der tempo, eu queria só fazer um convite a você. Dia 31, muito bem, nós vamos ter uma live, que vai ser um culto maravilhoso. Procura estar participando conosco, inclusive nós estaremos fazendo uma oração muito especial, muito forte pela família. Dia 31, segunda-feira que vem, às 8 horas da noite, a live Vida para BH. Maravilha. Te aguardo lá. Deus abençoe, muito bom. Gente, forte abraço. Como estou? Ainda melhor que mereço. Tchau.